E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablão. Eu sou o professor Cablão e nessa videoaula vamos fazer aqui as aulas 3 e 4 do caderno Aprender Sempre, volume 3, segunda série do ensino médio. Um pouco de história sobre o conceito de função. Objetivos das aulas: identificar uma função a partir da relação entre duas grandezas escrita por meio de sua representação algébrica. Compreender uma função a partir da relação entre duas grandezas escrita por meio de sua representação gráfica. Peço para você, antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder mais conteúdos como esse e você manter a sua lição em dia. No final do vídeo, se você gostar, deixa o joinha, certo? Um olhar histórico sobre o conceito de função. O texto seguinte apresenta informações sobre a história do conceito de função. Nele, há elucidações alcançadas a partir de pesquisas acadêmicas na área da educação matemática que revelam alguns conhecimentos referentes à noção de funcionalidade considerada na Antiguidade, na Idade Média e na Idade Moderna. Para as próximas atividades, comece pela leitura detalhada desse texto. Diversas são as pesquisas acadêmicas que defendem que a noção de funcionalidade aparece nos registros históricos desde a Idade Antiga. Contudo, o conceito aceito e utilizado na matemática atualmente é resultado de alterações sofridas no decorrer de diversas eras. Na Antiguidade, a principal ideia relativa à função se referia à correspondência entre grandezas, sobretudo nos processos de contagem, quando o homem fazia associar nó em corda, marcação em pedra ou argila ou dobra em dedo a cada um de seus animais. Com isso, nota-se que a ideia de função estava associada a representações numéricas. Na Idade Média, o conceito de função ganha um novo elemento, que é a possibilidade de indicar correspondências entre grandezas por meio de uma figura. Os gráficos aparecem como recurso para representar tais correspondências. Já na Idade Moderna, o que surge de alteração diz respeito à representação de funções por meio de elementos algébricos. Nessa era, alcançou-se o conceito de função como conhecemos hoje, e representá-la através de expressões algébricas passou a ser recorrente até os dias atuais. O texto nos indica que, historicamente, a ideia de função já aparece no mundo há muito tempo, desde os primeiros processos de contagem. As alterações nesse conceito aconteceram no decorrer do tempo, de modo que as representações numéricas, algébricas e gráficas foram fazendo cada vez mais parte dos estudos matemáticos. Desde a Idade Moderna, função é a relação entre dois conjuntos, em que cada elemento do primeiro conjunto se associa a um único elemento do segundo conjunto. Então vamos, se você puder anotar isso daqui, é o conceito de função moderno. Cada elemento de um conjunto está associado a um único elemento segundo. O conjunto inicial recebe o nome de domínio e o segundo é o contradomínio. Ainda um subconjunto do contradomínio formado apenas pelos elementos que estão associados aos elementos do domínio e recebe o nome de conjunto imagem. Como formas de representação, uma função pode ser indicada por meio de números, de um gráfico ou ainda através de uma expressão algébrica. Considere então a função de, que significa reais em reais, tá? São os dois conjuntos numéricos, representada por f de x igual a x ao quadrado. Nesse caso, que conjuntos representam o domínio e o contradomínio dessa função? Bom, aqui na indicação dela já está a representação. O domínio, deixa eu ver como posso escrever aqui. Domínio, assim mesmo. O domínio da função vai ser o seguinte: domínio de f de x vai ser o conjunto com todos os possíveis valores para o x, tá? Então vai ser, aliás, não vou nem colocar aqui entre chave, vou colocar apenas aqui qualquer valor, pode ser qualquer valor real, ok? E o contradomínio, vai ser também real, né? É reais em reais, então contradomínio também. Escrever assim, contradomínio também é real. Agora,
o conjunto imagem são os possíveis valores para o x aqui, ó, que tem correspondente no domínio. Nesse caso, o conjunto imagem vai ser dado por reais positivos, tá? Apenas os positivos, porque o x ao quadrado só vai ter reais positivos, não tem imagem negativa aqui nesse caso. Tem y positivo. A expressão é denominada lei de associação ou lei de formação da função considerada. Os elementos do domínio se associam aos elementos do contradomínio por meio dessa lei. Sendo assim, determine a imagem de cada valor do domínio indicado a seguir. Então, quando x for menos 1, o f de x é menos 1 não, menos 2, né? Então, f de menos 2 vai ser igual a, vou pegar esse x aí, elevar ao quadrado, obtendo aí o 4. Quando o x for 0, nós temos 0 ao quadrado, dá 0. Quando o x for 3, nós temos 3 ao quadrado, que dá 9. Então, esses são os valores. Aplicação em situações reais. Diversas são as possibilidades de aplicação do conceito de função em situações reais. Por meio da relação entre grandezas, uma função pode representar índices e variações nos mais diversos contextos. Por exemplo, o valor que pagamos pela conta mensal de energia depende do nosso consumo. A quantidade de calorias consumida por alguém depende da quantidade de alimentos que ele ingerir. Alguns fenômenos naturais também podem ser representados por meio de uma função. Por essa razão, ciências como a física, a química e a biologia utilizam frequentemente funções matemáticas e suas propriedades na ocorrência de certos fenômenos. Vejamos essa situação. O número de indivíduos de certa população é representado pelo gráfico abaixo. O gráfico aqui indica a população aqui no decorrer do tempo aqui em anos. Em 1975, a população tinha um tamanho aproximadamente igual ao de 1975, tá aqui, ó, entre 70 e 80, 75. Então vamos subir aqui e verificar qual o valor que está indicando no gráfico. Deixa eu colocar de uma cor de um destaque aqui, ó. Nós temos aqui, então, de aproximadamente 9 vezes 1000, né? Isso, 9 vezes 1000, ou seja, 9.000. Eu não entendi. Número de indivíduos. Ah, tá. Entendi. Agora entendi. Aproximadamente igual ao número de indivíduos que tinha em 1960, tá aqui embaixo. Aqui em cima, aproximadamente 65. Bom, tá mais próximo aqui de 65, né? Mas não tem ali, ó. 63. É só se aqui for 63, ó. É isso. Eu vou colocar aqui, ó, 63, tá? Depois de 960, ó, e antes de 965. Então, resposta aí, 1963. Está mais próximo. Enem. A figura abaixo representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola referente ao mês de junho de 2008. Se M de X é o valor em reais, a mensalidade a ser paga em QX é o número de dias em atraso, então vejamos aqui, ó, as condições, ó. No caso de pagamento em atraso, cobrar multa de R$10 mais 40 centavos por dia em atraso, tá? A mensalidade aqui é de R$500. Então vamos montar aqui a expressão, né? Então, dias X é dias em atraso, tá? A mensalidade vai ser em função dos dias em atraso. Então, você tem lá R$500, que é a mensalidade sem atraso. Atrasou, vai pagar uma taxa de R$10 mais 40 centavos vezes a quantidade de dias em atraso, ok? Então, vai ficar assim. A mensalidade em função dos dias em atraso vai ser 510 mais 0,4 vezes os dias em atraso. Alternativa, essa daqui, ó, letra C.
Uma função também pode ser representada por meio de um gráfico. Para confirmar se uma representação gráfica de fato corresponde a uma função, é necessário garantir que cada valor indicado no eixo horizontal se associa a um único valor correspondente ao eixo vertical. Dessa forma, observe os gráficos seguintes atentamente e destaque apenas aqueles que representam funções. Então vamos lá. Funções, nós temos a letra A. De ver que só tem um único valor para cada y aqui, ó, só tem um único x, tá? Essa daqui também é função. Essa daqui não é. Como que a gente pode demonstrar que não é? Simplesmente traçando uma reta vertical aqui, ó, você vai ver que nós temos no mínimo aqui, ó, 3 pontos, tá? Com o mesmo valor de x. Então não pode ocorrer. Da mesma forma aqui, ó. Certo? Essa daqui também é função. Então essa daqui também é função. Então ficou assim, ó. A, B e E, tá? A C não é por quê? Porque nós temos aqui, ó, mesmo caso que aconteceu nas outras. Para um único x nós temos, ó, vários y aqui, ó. Um único x, tá? Não é uma reta vertical, não é uma função. Enem 2010. Acompanhando o crescimento do filho, um casal constatou que, de 0 a 10 anos, a variação de sua altura dava de forma mais rápida que dos 10 aos 17 anos. A partir de 17 anos, essa variação passava a ser cada vez menor, até se tornar imperceptível. Para ilustrar essa situação, esse casal fez um gráfico relacionando as alturas do filho nas idades consideradas. Que gráfico melhor representa a altura do filho desse casal em função da idade? Então vamos observar aqui, ó, que cresceu mais rápido de 0 a 10, tá? Então é mais inclinado nessa faixa de idade aí. Aqui, ó, de 0 a 10. Cresceu bem rápido. Depois, de 10 a 17, cresceu mais lentamente. E de 17 em diante, ó, mais lentamente ainda. Então o que me diz essa velocidade é a inclinação da reta. Então essa daqui possui aí as características que nós estamos buscando. Os outros gráficos não pode ser, ó. E ele não cresceu. Na verdade deu um salto, né? Deu um salto aqui, ó. Dessa altura para essa, deu um salto. Impossível, né? Em um dia o cara cresceu. Em um ano, né? O cara cresceu isso tudo aqui. Bom, enfim. É letra A. Bom, vamos finalizar por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo aí com as aulas 5 e 6. Tamo junto, é nóis. Até a próxima. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.